Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Os recentes relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão ligado à ONU, têm ratificado que o excesso de emissões de gases do efeito estufa, notadamente o gás carbônico, tem sido o principal responsável pelo aquecimento global. Para reduzir a emissão desses gases, necessitamos com urgência substituir os combustíveis de origem fóssil, como carvão, gás e petróleo, por energia e combustíveis renováveis, notadamente os oriundos da biomassa, como os biocombustíveis. E a boa notícia é que pesquisadores da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, estão desenvolvendo uma tecnologia que pode aumentar a produção de etanol, com a mesma quantidade de cana. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos descobriram uma maneira de aumentar em 25% a produção de etanol sem aumentar a área plantada. A chave para a descoberta foi a utilização de novas leveduras, fungos que transformam a cana-de-açúcar em álcool. Na realidade, essas pesquisas já existem há 4 anos e poderão ser extremamente úteis para a produção de etanol. Hoje, as usinas utilizam 4 tipos de leveduras, mas os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos descobriram outras 5 leveduras, que têm maior produtividade, já que suportam uma concentração de açúcar mais elevada. Além disso, os fungos são resistentes a uma temperatura mais alta do que a suportada pelos fungos anteriores, chegando a 42 graus ao invés de 30, o que ajuda a eliminar bactérias que atrapalham a fabricação do etanol. De acordo com o pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, Anderson Ferreira da Cunha, esse processo é mais rápido, pois no laboratório os experimentos mostram que se pode ter uma redução de até 2 horas no processo fermentativo utilizando essas leveduras e não as que já tinham sido anteriormente adaptadas ao processo. Esta pesquisa já está sendo testada em escala industrial por uma usina na expectativa de conseguir uma redução de custo e um aumento da produção, o que acaba redundando no preço final do etanol, o que é extremamente positivo e desejado pela sociedade neste momento. A seguir, a animação a que vamos assistir mostra como é produzido o etanol a partir da cana-de-açúcar. A cana é pesada assim que chega na usina e, neste momento, é feita a medição da sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. O produto passa por um processo de limpeza, onde são retiradas as impurezas como barro e areia. Depois, a cana vai para os picadores, desfibradores e para a moagem. De um lado sai o caldo, de outro, o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera de 240 a 280 quilos de bagaço, que também é aproveitado. Ele vai para as caldeiras, gerando energia elétrica para a autossuficiência da usina. O excedente ainda pode ser vendido para as cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é purificado em vários processos de filtragem para formar o mosto. Ele fica em fermentação nas dornas durante 4 a 12 horas. É nesta fase que os açúcares são transformados em álcool. O produto passa pelos destiladores e a retificação, que dão origem, enfim, ao álcool hidratado. Para se transformar em álcool anidro, o material precisa de mais uma fase, a desidratação. Depois, os álcoois vão para os tanques de armazenamento, onde aguardam a comercialização. Você sabia que as árvores são grandes captadoras de CO2? Estima-se que as florestas do mundo armazenam 283 gigatoneladas de carbono. Este valor, somado à quantidade de carbono estocado nas madeiras cortadas, nas palhas e no solo, representa aproximadamente
50% a mais de todo o carbono encontrado na atmosfera. A perda das florestas naturais ao redor do mundo contribui para as emissões globais. Controlar o desmatamento é uma forma altamente efetiva de reduzir emissões. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já! Olho vivo, consumidor. Não confunda alimento orgânico e hidropônico. Os vegetais orgânicos são produzidos sem agrotóxicos. Já os hidropônicos são cultivados em estufa e sem a presença de solo. Os vegetais ficam em suportes artificiais com água e soluções químicas para nutrição e tratamento de eventuais doenças. Para saber se o alimento que você está comprando é realmente orgânico, procure o selo de certificação. Geólogos da Universidade de São Paulo, a USP, elaboram um estudo para saber se é possível retirar água do aquífero Guarani para abastecer a região de Piracicaba, aliviando o sistema Cantareira. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame, que também já foi o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo. A proposta é analisar a viabilidade de construir 24 poços artesianos no município de Tirapina, uma das regiões onde o aquífero Guarani está mais à flor do solo, portanto, onde é mais fácil acessá-lo. O professor Reginaldo Bertolo, do Instituto de Geologia, explica que o estudo inclui a simulação, por parte de modelo matemático, da extração de 150 mil litros de água por hora, onde se pretende avaliar se o aquífero suporta essa vazão em longo prazo. A análise baseia-se em artigo publicado em 2004 por um grupo da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Mesmo em fase de pré-viabilidade técnica, acredita-se que essa alternativa de abastecimento de água para uma boa parte da região de Piracicaba seja uma alternativa muito interessante, porque liberaria mais água para o sistema Cantareira. Se tivermos o aquífero recarregado suficientemente, ele continuará sendo uma das maiores reservas estratégicas de água doce da América Latina. Atualmente, grande parte das cidades do oeste paulista são abastecidas com água do aquífero, porque nesta região as águas superficiais não são suficientes para fornecer a segurança hídrica que é oferecida pelos aquíferos. Entre os municípios abastecidos desta forma, destacamos Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, entre outros. A profundidade das águas subterrâneas exige tecnologia complexa, engenharia similar à utilizada para cavar poços profundos na busca de petróleo. A utilização da água dos aquíferos já é uma alternativa utilizada em outros países e poderá se mostrar viável aqui no Brasil. O desafio, porém, é fazer esse procedimento de uma forma sustentável, mantendo os aquíferos viáveis e produzindo água nos anos subsequentes. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU divulgou recentemente na Dinamarca o mais recente relatório sobre mudanças climáticas e alertou que os danos causados por essas mudanças poderão ser irreversíveis, mas ainda há formas de evitá-los. Segundo o diretor do IPCC, a influência humana no sistema climático é clara. Quanto mais perturbamos nosso clima, mais riscos temos de impactos graves, amplos e irreversíveis. Segundo esse documento recentemente divulgado pela ONU, o uso sem restrições de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, deve ser suspenso até 2100. Isto se a humanidade de fato quiser evitar
uma mudança climática perigosa. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, comentou também que há um mito de que a ação em defesa do clima é muito cara. Mas, na verdade, ele disse que não fazer nada vai nos custar muito mais. O relatório recentemente divulgado pela ONU mostra também que o mundo está muito mal preparado para os riscos das mudanças do clima, especialmente os mais pobres e vulneráveis, que contribuíram menos para este problema atual. O relatório envolveu mais de 800 autores diretamente e milhares de outros revisores que analisaram cerca de 30 mil publicações para a elaboração do documento. Na verdade, ignorar ou questionar o que a ciência nos mostra de forma tão clara neste relatório significa impor a todos os atuais habitantes do planeta e principalmente as futuras gerações um grande risco. O Viver Sustentável pergunta: quantos municípios existem no estado de São Paulo? Letra A, 645, B, 545, C, 445 ou letra D, 345? No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos municípios existem no estado de São Paulo. A resposta correta é letra A, 645. Centenas de municípios brasileiros, principalmente em São Paulo, estão vivendo a maior crise hídrica da sua história, o que tem causado apreensão e levado muitos municípios a impor um regime de racionamento de água. Nossa consultora ambiental Nancy Tami foi até Piracicaba, interior de São Paulo, para saber como aquele município está lidando com a crise hídrica e também equacionando a questão do saneamento básico. E, Vlamir, não tem como iniciar esse bate-papo sem nós falarmos da crise do abastecimento. E gostaria de ouvir de você como que o SEMAI, aqui em Piracicaba, está enfrentando essa crise e sobre a vazão dos rios, né, principalmente aqui da bacia do Piracicaba, do PCJ. Piracicaba tem o privilégio de ser abastecido por dois rios. O Piracicaba, né, com 10% da captação, o Curumbataí com 90% da captação, e com isso nós estamos conseguindo fazer um abastecimento da cidade sem pensar em racionamento no momento, sem pensar em fazer qualquer tipo de segurança na água para um futuro. Por quê? Porque o rio Curumbataí, ele mantém uma vazão, mesmo nessa estiagem agressiva que nós estamos passando. O rio Curumbataí, ele mantém de 4 a 6 metros cúbicos por segundo, que é uma vazão que dá, assim, ela é satisfatória para aquilo que a cidade usa. Então, neste momento, nós estamos acompanhando a qualidade, nós estamos acompanhando a captação durante todo o curso do Curumbataí, para que não tenhamos surpresa. E também acompanhando as nascentes. E, por enquanto, a gente pode garantir que as nascentes do rio Curumbataí ainda estão numa normalidade, já que nós estamos numa crise muito acentuada, uma coisa que nós não vimos anteriormente, e isso daí realmente está prejudicando muitas cidades. Mas Piracicaba ainda está com a felicidade de ter aí essa garantia de fornecimento, enquanto a vazão do Curumbataí se manter em torno de 4 a 6 metros cúbicos por segundo. Você acredita então que num cenário, por exemplo, atual, a gente não tem esse risco, né, do desabastecimento da água? Nós temos já um plano traçado. Se houver a necessidade para um racionamento, nós já sabemos como enfrentá-los, né? Essa falta de água já está tudo assim, estudado, estruturado, mas por enquanto nós não pensamos em racionamento, exatamente pelo motivo do rio Curumbataí manter essa vazão
que é diferente de uma represa. Se você faz um racionamento, você aumenta a vida útil dessa represa e pode ter assim alguns meses a mais para abastecimento. No caso do rio Curumbataí, que é a captação de Piracicaba, o que nós captamos e utilizamos, o restante ele não é armazenado, ele não é represado, ele segue o percurso do rio. Então, nesse momento, nós não pensamos em racionamento porque a vazão ainda é suficiente e nós não temos assim nenhuma outra cidade a jusante que possa estar também precisando desse volume. Então, por enquanto, nós não estamos pensando em racionamento. Piracicaba também é destaque no cenário nacional, por ser um dos primeiros municípios brasileiros a atingir a meta de 100% de tratamento de esgoto. Vamos continuar assistindo a entrevista que a nossa consultora Nancy Tami fez com Vlamir Schiavuso, presidente do SEMAI. Vlamir, falando também do esgoto, que também é uma atribuição, né, do trabalho todo do SEMAI, como que ficam as competências entre o SEMAI e a concessionária? Olha, para a gente falar de esgoto, nós precisamos um pouco ir buscar alguns dados na história, porque a cidade de Piracicaba sempre foi e sempre se destacou a nível nacional pelas lutas, né, de combate à poluição do rio Piracicaba e, de uma maneira geral, de todo o meio ambiente. Em 1989, né, foi inaugurada a primeira estação de esgoto de Piracicaba. Foi um trabalho que começou com o ex-prefeito Mendes Tami, que hoje é deputado federal. Ele iniciou o projeto de tratamento de esgoto na cidade, deu sequência com o ex-prefeito também Humberto de Campos. Passaram-se alguns partidos pela prefeitura e não houve avanço. E aí retornamos na prefeitura com o ex-prefeito Barjas Neves, que começou um movimento muito grande, inclusive destaque também a nível de estado, para que Piracicaba chegasse a 100% de esgoto tratado. E naquele momento nós tínhamos 35% do esgoto tratado. Nós precisamos chegar a 100%. Com recurso próprio da população, que tem uma arrecadação equivalente ao consumo de água para esgoto e tratamento, nós conseguimos fazer uma estação de tratamento a Ponte do Caixão, para 150 mil habitantes. E na época até a tecnologia era bem ainda assim escassa, né? Exatamente. A estação do Piracicamirim, que foi a primeira, houve um estudo, né, técnico que desenvolveu um projeto para aquele momento. Então, a estação do Piracicamirim, ela tem um significado muito importante para o estado de São Paulo, muito importante para o país. Até houve várias delegações internacionais que vieram conhecer. Então, esse primeiro trabalho feito na administração do Tami e depois do Humberto para a estação do Piracicamirim foi de fundamental importância para o saneamento do país. Foram desenvolvido esse método que muitos depois copiaram, e pela sua eficiência. É uma estação que como resultado de eficiência de tratamento, muito mais que 95%, 96%. Então foi muito importante. A Ponte do Caixão e a Bela Vista, que acabamos de inaugurar, ela tem já um sistema diferente. É o sistema aeróbio, que não produz o odor, né, o mau cheiro, e também porque muda um pouco o sistema de aeração. Mas Piracicaba, hoje, nós podemos dizer que, depois da parceria público-privada, criou uma SP, que é a Águas do Mirante. Então, a Águas do Mirante, hoje, ela é responsável pelo todo o sistema de esgoto da cidade, desde de ampliação até a operação do sistema, das estações, das elevatórias, enfim, ela é responsável por todo o sistema de esgoto. E o SEMAI continua sendo responsável pela distribuição e tratamento de água, mas também é o que fiscaliza a Águas do Mirante. O SEMAI hoje exerce um papel importante também
na área de esgoto, que é o acompanhamento da empresa Águas do Mirante, responsável pela operação, porque isso cabe ao poder público fazer essa fiscalização, e o SEMAI exerce também essa fiscalização. Piracicaba tem 100% do esgoto já coletado. Hoje Piracicaba pode ter a grata satisfação de dizer que a universalização do saneamento de água e esgoto está concretizado, já atingimos 100% de tratamento e distribuição de água, 100% de coleta e tratamento de esgoto na malha urbana. Então é um diferencial, poucas cidades do país têm esse índice. Hoje se fala muito em perdas, né, no sistema de distribuição. Perfeito. Existe alguma meta nesse sentido? Dentro do contrato da parceria pública-privada de esgoto, existe um item que é da troca de hidrômetros. Nós vamos substituir os hidrômetros porque o hidrômetro tem uma vida útil pela BNT há 5 anos. E o parque de hidrômetros de Piracicaba estava já com 6 ou 7 anos e o SEMAI com pouca capacidade de investimento nessa área. E como você falou em perdas físicas, eu também gostaria de colocar que nós acabamos de executar o plano diretor de perdas físicas. Em Piracicaba já tem esse plano, já está com as metas pré-definidas. Nós trabalhamos com uma perda de 45%, é elevada. Nós não podemos ficar pensando que isso é normal, que não é. Nós temos que correr atrás desse, entre aspas, prejuízo, né? Hoje é mais um desafio da administração pública, nós temos que diminuir esse índice. Piracicaba, já com esse plano diretor, pretende diminuir de 45% para 25% as perdas, que é um índice aceitável, né? Inclusive por órgãos internacionais, mas muitas coisas têm que ser feitas. Muitas obras têm que ser feitas na cidade, como setorização, a colocação de válvulas reguladoras de pressão, substituição de redes, colocação de um centro de controle, né, de operacional, que você tem os dados passados por telemetria. É um ponto crucial para toda a administração poder enfrentar esse problema para diminuir as perdas, que o ganho é muito grande, né? Você deixa de consumir energia elétrica, você deixa de consumir bastante produtos químicos, o aproveitamento é melhor, você deixa de captar, então nós estaríamos aí trabalhando para o meio ambiente, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Vlamir, nessa parceria público-privada, em relação ao tratamento de esgoto, né, que vocês chegam aí a 100%, quanto foi investido nesse trabalho? Olha, nós temos um contrato assinado com Águas do Mirante, num valor de investimentos por parte da empresa de 303 milhões de reais. Até o momento, para nós atingirmos 100% de esgoto, foi investido mais de 120 milhões de reais. Por isso que a parceria pública-privada é uma saída, é um fator positivo, por quê? O SEMAI não tinha capacidade financeira de fazer esses investimentos em um curto período de tempo. Quando você faz uma parceria, você vem com a empresa, ganha a licitação, ela faz os investimentos e o SEMAI tem aí uns anos para pagar. No caso de Piracicaba, são 30 anos o contrato com a empresa Águas do Mirante. Então, isso foi uma das saídas que nós encontramos para que pudéssemos chegar a 100% do esgoto tratado. Muito obrigada, Vlamir. Parabéns pelo trabalho e acredito que acaba sendo o trabalho que vocês desenvolvem aqui referência para muitos outros municípios. Parabéns e obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 190. Alumínio, R$ 3.200.
Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 1.400. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.